Ele é digno. Aleluia. Boa noite a todos. Eu vou começar de novo. Faz de conta que eu cheguei agora, tá certo? Boa noite a todos. Melhorou muito. E a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Que bênção é podermos estar aqui em mais um culto de domingo, mas não um culto como temos habitualmente. Hoje é um culto ainda mais especial. Não que os outros não sejam, mas esse culto é um culto de Páscoa. É um culto onde celebramos a ressurreição de Jesus. É um culto onde há um significado muito, muito forte para todo aquele que é cristão, aquele que lê a palavra, aquele que entende o Evangelho de Jesus Cristo. Mas claro que há tantas coisas, eu não sei se você tem acompanhado nas redes sociais, há muitas coisas sendo ditas sobre esse dia, sobre esse final de semana. A ponto de alguns talvez cansarem do tema. De forma que eu estava orando dias atrás, eu perguntei a Deus como eu poderia abordar hoje. E eu entendi que a gente começaria um novo tempo de estudos, uma nova série de mensagens, que, claro, na primeira eu abordaria a ideia da Páscoa também, dentro desse contexto de Páscoa, mas que eu traria um tema tão relevante para nós, biblicamente. Um tema de extremo cuidado, zelo, que nós precisamos tratar enquanto igreja. E que não é um tema colateral na Bíblia. Esse é um tema central, porque falar em Cristo, falar na santidade de Deus, falar no santo, no que não é profano, do que não é ordinário, falar em todas essas coisas que são de tão grande valor, não pode ser tratado de qualquer modo. Então, de forma que esse ano a gente precisa voltar a esse tema como em todos os anos, porque é um dos temas centrais da palavra. Mas eu queria, antes de ler o texto, que está em Lucas capítulo 4, versículo 31 em diante, já vou avisando aí os universitários ali para me ajudarem. Lucas capítulo 4, versículo 31 em diante. E você que de repente está acompanhando na sua Bíblia, no seu celular, ou na sua Bíblia física aí em papel, você já pode também abrir em Lucas capítulo 4, versículo 31. Vamos ler e depois em seguida a gente faz uma oração. Eu quero orar com você ainda antes da mensagem, uma oração breve, mas que eu julgo muito importante para nós. Então diz assim a palavra do Senhor, vamos ler do versículo 31 até o 37. Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: "Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: "Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Amém. O Senhor aplique sua palavra em nosso coração. Fecha seu olho então. Vamos fazer aquela oração que eu te convidei.
Eu vou pedir mais, para que você ponha a sua mão no peito. Um gesto simbólico, para que Deus molde aquilo que está no teu coração. Para que Deus trabalhe da maneira que Ele pode fazer. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está teu povo, mais uma vez, para te honrar, para te glorificar num dia de domingo, em um feriadão importante, Senhor, para nós. A lembrança da Páscoa. Deus, que essa palavra, que a tua palavra que nos transforma todos os dias, possa reverberar em nossos corações e mentes e ser aplicada pelo teu Espírito Santo enquanto eu falo. Não importam minhas palavras, Senhor, importa o teu agir nessa noite. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. É o início do ministério de Jesus. Ainda a descrição das primeiras coisas. E cerca de 30 anos é a idade de Jesus. Jesus, nesse mesmo capítulo, se você voltar um pouco, você vai perceber que ele havia voltado à sua cidade que cresceu, Nazaré. E em Nazaré ele foi rejeitado pelos seus amigos de infância, pelos pais, tios dos amigos de infância, aquela comunidade pequena em Nazaré, que o viu crescer e agora ele na sinagoga, é um episódio anterior a esse. Naquela sinagoga ele é rejeitado e ele diz, olha, de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem-vindo, bem recebido na sua própria terra. E aí, isso é Lucas 4, versículo 24, um pouco antes do que lemos. Jesus é tão rejeitado em Nazaré a ponto de as pessoas o conduzirem a um morro. E quem estiver em Israel conosco em maio do ano que vem vai poder visitar esse morro, Morro do Precipício. Jesus, naquele lugar, é forçado pelas pessoas a ser lançado, mas claro que não é lançado, porque ali não está qualquer pessoa. E eles rejeitam Jesus a ponto de quererem matá-lo. Jesus passa tranquilamente no meio deles e sai de lá. E a Bíblia descreve esse trecho que nós lemos. Ele vai a Cafarnaum, uma cidade importante para o norte de Israel. Uma cidade à beira do mar da Galileia, que não é um mar, é um lago. Um grande lago. E é o momento de uma vila começar a entender algo que foi profetizado para as terras de Zebulon e Naftali, aquela região, onde as luzes que eles conheciam não iam ter nada a ver com a grande luz que era a presença de Jesus, transformando vidas, realidade de tantos, curando tantos, libertando tantos, trazendo a mensagem revolucionadora do amor, do perdão, da vida que transforma, uma vida que agrada a Deus, a libertação do pecado. E Jesus está para iniciar aquele processo todo de ministério, de pregação, de tudo, e é esse trecho que nós lemos. Jesus vai à sinagoga. Jesus inicia pela porta, começando a falar o evangelho e já nos ensinando que nós precisamos respeitar os ambientes, que nós precisamos entrar pelas portas certas. Jesus vai ao lugar de reflexão e começa num sábado, como todo bom judeu, zeloso na lei, a ir nesse ambiente, e ali ele tem a palavra. Ele faz
o que precisa ser feito da maneira que deve ser feito. Às vezes a gente até faz o que deve ser feito, mas de maneira errada. E Jesus, naquele ambiente, ele começa a falar e as pessoas se maravilham. É o que o verso 2 diz. Maravilham-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Jesus impactou aquela comunidade. Jesus impressionou. Para William Hendrickson, na palavra maravilharam-se, ela pode ser ainda melhor explicada como alguém que ficou perplexo e assombrado, como quem recebeu uma pancada forte na cabeça e ficou meio atônito. Essa é a expressão melhor do grego que ali está. Eles, acostumados com os fariseus, com assuntos sem tanta importância, Mateus 23 diz isso, que eles pregavam coisas enchendo linguiça talvez, cheio de interpretações equivocadas, de acordo com Mateus 5, 6 e 7, Jesus corrige várias interpretações. Então, para quem estava habituado com aquelas mensagens equivocadas, ou que não tinham a profundidade bíblica, escuta do próprio Deus encarnado, a mensagem mais poderosa. Eu queria poder voltar no tempo e estar lá para ouvir essas primeiras mensagens de Jesus. Chega Jesus atingindo o coração das pessoas, falando a verdade, com ilustrações do dia a dia. E aí, desconhecedores dessa verdade bíblica vão atribuir a Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira desde 2012, né? Que o ensino com contexto imediato das pessoas é algo de Paulo Freire, é freiriano. Pedagogia do afeto, de você falar o que é sensível à história do aluno, do cotidiano do aluno. Jesus, mais de 2000 anos atrás, já ensinava assim. Alguém esqueceu de ver isso? A Bíblia, que é nas instituições de ensino desse país renegada, é a maior aula de metodologia de ensino. Jesus usava ali para um povo que era oprimido pelo Império Romano, contexto da agricultura, das vinícolas, da pecuária, da ovelha perdida. Jesus usava trechos do cotidiano das pessoas para as pessoas entenderem o poder da mensagem. E com a palavra que vem do céu, do coração de Deus, eles ficavam maravilhados. Sabe, queridos, há tantas coisas aqui. Ali, eu quero que você visualize a cena comigo. Um carpinteiro, alguém sem o valor teológico que as pessoas atribuíam naquele momento a rabinos, a fariseus, a doutores da lei. Vem um carpinteiro de uma cidadezinha do tamanho de nada, com 20 famílias, 30 famílias, alguns dizem 50, mas poucas famílias. Era Nazaré naquela época. Vem, se instala e vai à sinagoga e prega com a maior autoridade que alguém poderia pregar, com a maior força de penetração no coração, ao ponto das pessoas ficarem tão maravilhadas. E aí é nesse contexto que aparece uma palavra que eu quero trazer hoje. Você pode dizer comigo qual é a palavra? Santo. Vamos dizer mais uma vez? Santo. Mais uma vez, mais forte, mais bonito. Santo. Uma palavra que talvez você não tenha a dimensão do que ela significa biblicamente. Talvez você tenha só uma ideia. R.C. Sproul diz que no nosso vocabulário o termo santo parece ser usado entre nós como um sinônimo de pureza moral, retidão, e não há nada errado nisso, ele comenta,
Mas isso pode causar um pouco de confusão, porque na Escritura há dois significados para o termo. E o significado secundário é esse, de pureza, de justiça pessoal, de algo, sabe, muito importante na santidade e pureza. Mas o significado primário nas Escrituras, diz Sproul, que é separado, ou por assim dizer, um apartheid teológico. Aquilo que é santo, aquilo que é outro, aquilo que é diferente de algo ordinário. Assim, quando a Bíblia fala da santidade de Deus, a referência primária é a transcendência, é a magnificência, o senso de que Deus é superior a qualquer coisa na esfera da criação. E essa palavra atribuída a Jesus, ela coloca Jesus acima de tudo, distinto do ordinário, distinto do comum. Jesus é extraordinário. E eu poderia falar tanto ainda sobre isso, mas eu quero voltar ao episódio. Apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo. Veja o contrário do santo. Um espírito voltado para a imundície do pecado. Quando a Bíblia fala de imundo, fala imerso no erro, no pecado. Demonizado. E ele grita. E nesse grito ele diz algo: Jesus Nazareno, você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. É o quê? É o quê? O Santo de Deus. E alguém poderia dizer, era um demônio, devia estar mentindo. Não. Diante do esplêndido Jesus, o demônio tem que confessar. Ele fica endemoniado mesmo. Mas ele precisa confessar, porque os anjos, os homens, o céu, a terra, todos diante de Jesus não podem fazer outra coisa a não ser confessar: Santo, Santo, Santo. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E aqui está o momento, e é interessante porque a Bíblia falando sobre os demônios, Tiago capítulo 2 verso 19 diz: você crê que Deus é um só? Faz muito bem, porque até os demônios creem. Tem um detalhe, e eles tremem. Perceba que aquele que se diz ateu, nessa escala de valor da fé, ele é pior do que um demônio. Entende o que eu estou dizendo? Porque ele diz que nem crê. Os demônios pelo menos creem e ainda tremem diante disso. Como não crer se eles sabem da verdade? John Charles Ryle diz que o conhecimento do demônio apenas é distinto porque ele é destituído de esperança, de fé e de amor. E o David Neely diz que ser testado pelo diabo fazia parte desse ministério inicial de Jesus no vilarejo da Galileia. William Barclay diz que a autoridade de Jesus, ela era tão distinta, porque ela não era delegada, ela era encarnada. Era o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, que estava diante de quê? De um demônio imundo. Que o máximo que podia fazer era dizer: não me destrua, você já veio me destruir aqui, que você veio aqui e veio me perturbar. É esse o contexto.
Eu sei que tu és o santo. E se diminuindo e gritar e sair do demônio, do corpo do homem. Você consegue distinguir o santo. Consegue distinguir que era o Senhor do universo que ali estava. Distinguir que quem fez as estrelas, a Bíblia diz que João, no capítulo 1, diz que Jesus tomou parte, por meio dele foi feito o universo. Nada do que foi feito sem ele. É o que descreve o capítulo 1 de João. Ele é incomparável. É o que Colossenses capítulo 1 fala. Incomparável. O que acontecia naquele momento era um encontro, um reconhecimento de um demônio frente ao Deus extraordinário, o santo, o especial, o santo de Deus. E isso acompanha Jesus eternamente. Profeticamente Isaías declarou, Isaías 54:5, o santo de Israel se manifestará. É o santo de Israel, profeticamente. Antes de nascer, o que o anjo disse a Maria, o Espírito Santo virá sobre você, Lucas 1:34. E o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer, que está em você, é o Filho de Deus. João Batista disse, eu batizei vocês com água, ele porém os batizará com o Espírito Santo. O que é atribuído a Jesus é o Santo de Deus. Na terra, no batismo, nesse mesmo momento, o Espírito Santo desce sobre Jesus, porque é o Santo, e o Espírito Santo ali, em forma corpórea, trazendo essa imagem da santidade de Jesus. Os discípulos, através de Pedro em João 6, versos 66 a 69, diante disso muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Palavras duras Jesus tinha dito ali. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também não querem ir, se retirar? E Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Mas ele diz mais, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus, o extraordinário, o especial, aquele distinto de tudo, o Santo de Deus. Pedro pregando, fala ao povo, fala aos judeus em Atos 3, versículo 14, vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Na sua exposição, mostrando para eles se arrependerem. E quantas vezes temos feito isso, irmãos? Temos preferido as coisas impuras, as coisas que não convêm, o que é injusto, uma vida que desagrada a Deus, porque não preferimos, não escolhemos o santo de Deus. Misericórdia, irmãos. O apóstolo João diz em sua carta, 1 João 2:20, mas vocês têm a unção que vem do santo. Todos têm conhecimento. A igreja orando em alta voz em Atos 4:30, disse, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Santo acompanha Jesus em toda a palavra, irmãos. Ele é o extraordinário de Deus. Ele é o incomparável. Ele é aquele distinto de tudo. E a igreja em Apocalipse precisa entender isso. A igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja escreve, estas coisas diz o santo,
o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Esse é o santo, é Jesus. Os 4 seres viventes, naquela visão de João ainda na ilha de Patmos, não conseguem dizer outra coisa. Quando olham para Jesus, eles dizem, eles não tinham descanso. Apocalipse 4:8. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quem há de vir, irmãos? Jesus, o Santo, voltará. Eu espero que você não tenha cansado de tanta santidade de Jesus. Fiz questão de me delongar mesmo nisso, para que você entenda que essa é a descrição que a Bíblia, a palavra em toda a Escritura, e eu ainda pulei muita coisa, faz questão de nominar Jesus como o Santo de Deus. E que implicações isso tem para nós, irmãos? Que implicações? Porque aquele que é santo, distinto, eu não posso tratar de qualquer jeito. Aquele que é especial, eu não posso tratar com desdém, com desonra, fechando meus olhos para o que ele diz, ou nem procurando saber o que ele diz. O que isso impacta na minha vida, na sua vida. Saber que Jesus é o Santo, e chegar numa Páscoa e dizer assim, Feliz Páscoa, para as pessoas, sem entender o sagrado, sem tratar o sagrado como sagrado, sem tratar Jesus como o lugar mais santo na vida. Eu quero trazer 3 lições. Que lições podemos ter a partir desse texto? Poderia ser mais, mas eu separei 3. A partir da santidade de Jesus, declarada no início do ministério de Jesus, onde ele liberta um homem, onde ele anuncia seu ministério, onde ele gera espanto nas pessoas e onde o poder dele é manifesto de forma esplêndida. Primeiro, o santo temor. Diga para quem está do seu lado aí. O santo temor. Vire para o outro aí do outro lado. Pode dizer. O santo temor. Essa é uma lição que a gente precisa ter no coração. Precisamos ter, irmãos, o santo temor. Para tratar as coisas de Deus, de Jesus, aquele que é santo. E veja que há uma ideia ali, né? Não sei se você pegou a ideia. Pegou? Olha a imagem. Qual a ideia? A ideia é que há muitos peixes, e é um dos símbolos do cristianismo, né? Peixes indo para um lado, e há um peixe distinto. Um peixinho bonito, que vai no sentido oposto. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo faz isso. O mundo está indo ladeira abaixo. Não tem mais nada para nós. Mais nada de bom para oferecer. É muita imundície. É muita coisa errada. É muita falha. E se a gente entra nesse fluxo, a gente vai contrário à santidade de Deus. Perceba, Jesus quer que tenhamos uma postura digna, santa. E a primeira é o santo temor. O santo temor. Veja que eles ficaram maravilhados, atônitos, perplexos. Aquilo gerou um espanto. A maneira como Jesus
mostrou a palavra, a maneira como aquilo penetrou o coração das pessoas, a maneira como eles se depararam com o Santo de Deus, aquilo os impactou. Mesmo antes, perceba no texto, mesmo antes de Jesus expulsar o demônio, eles já estavam impactados com o que Jesus estava dizendo, falando, ensinando. Era algo distinto dos outros. Viver uma vida ordinária no pecado nos revela essa falta de temor, essa falta de distinção, de honra. Porque o temor não é simplesmente medo de Deus, embora seja também bem entendido assim, algumas horas precisa ter mesmo medo do que Deus pode fazer. Para quem vive no pecado, tenha medo, rapaz, tenha medo, jovem, tenha medo, moça, de viver no pecado, porque pode ser desastroso. Quando sabemos quem é Jesus, isso provoca em nós uma preocupação com a santidade. Se você vive uma vida sem preocupar-se com isso, sem preocupar-se com a justiça, em ser justo, em ser correto, em fazer o que é certo, vivendo no pecado, você precisa parar, olhar, ter um encontro com o Santo de Deus, e você vai precisar mudar. Não queremos desonrar Jesus, não queremos mais viver de qualquer jeito, não suportamos viver assim, falhando, sendo objeto de vergonha, sendo aquele que denigre, que vive machucando o coração de Deus. Ora, se não queremos falhar nem com as pessoas, imagina falhar com Deus. Há muitos exemplos que eu podia citar para ilustrar isso. Normalmente cito Pedro e Isaías, com o impacto que a santidade, ao ver o santo, o impacto, o temor gerado foi feito neles. Mas hoje eu quero citar Paulo. Romanos 7, ele disse assim, porque eu sei, verso 18, Romanos 7, a partir do 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, quando olha para a vida prática dele, ele vê que ele comete ainda muitos erros. E eu sempre digo aqui, né? Quando Paulo se chama de o maior pecador de todos, porque ele matava pessoas da igreja, eu disse, ele esqueceu de me citar junto dele. Porque, irmãos, é a nossa história. Se nós somos bem verdadeiros, nós vamos falhar o tempo todo. Nós vamos admitir isso. Quando não falhamos nas ações, quando conseguimos nos conter a nossa ira, a nossa sexualidade errada, a nossa maneira de enxergar o mundo de forma corrupta, de forma equivocada, como Deus não enxergaria. Quando nós falhamos nas ações, erramos nos pensamentos. Quando ainda conseguimos pensar bem sobre algo, falhamos em outra área. Fora o pecado da omissão. Quando deixamos de fazer o bem, Miserável homem que sou, é o que Paulo diz, diante do santo, diante de pensar, de refletir, numa vida que agrada a Deus. Ele diz, eu não estou nessa lei que agrada a Deus não, eu estou falhando o tempo todo. Miserável homem que sou, mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus.
ele sabe da Páscoa. Ele sabe que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou para trazer vida. Morreu na cruz para os nossos pecados serem esmagados naquela cruz, para a nossa vida ser possível na eternidade junto a Deus Todo-Poderoso, Deus Santíssimo. E na sua ressurreição nós ganhamos vida nova. É Paulo quem escreve assim também. Posso lembrar de Samuel, em 1 Samuel, onde ele diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Olha, ele falando, ele se despedindo, já um senhorzinho, se despedindo do povo de Israel, deixando já o ministério de lado. E ele diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Ele dizia até isso: eu vou continuar orando por vocês, eu estou saindo, mas vou continuar, porque eu tenho um zelo tão grande que eu não quero nem pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. Aí eu te pergunto, será que você tem orado pelas pessoas? Olha que Samuel, olha o zelo de Samuel. Ele estava dizendo assim: longe de mim que eu deixe de orar por vocês, para eu não pecar contra o Senhor. Olha a consciência de pecado que esse homem tinha, que na função que ele exercia, ele precisava orar. Eu me lembro de um outro pastor, professor meu, que disse assim, encontrou com alguém na rua, ele disse: meu irmão, estou passando um momento tão difícil, ore por mim. Esse professor meu disse. Aí a resposta dele foi o seguinte: pastor, não estou orando nem por mim, imagina orar pelo senhor. Meu Deus do céu, é para rir mesmo, né? Para não chorar. Mas foi tão verdadeiro, né? Estou orando nem por mim, pastor, eu vou orar pelo senhor. Que tipo de vida com Deus a gente está falseando, dizendo que tem vida com Deus, mas nem vida de oração tem? Ler a Bíblia é uma luta. Se eu for perguntar quem está acompanhando a leitura, quem está em dia com a leitura, faço isso agora ou não? Não, faz não. Meu Deus do céu, irmãos. José, outro que se recusou a dormir com Patiféia. Sabe quem é Patiféia? A mulher de Potifar, né? Eu que botei o nome dela de Patiféia, porque a mulher era um patife, né? Literalmente é sem vergonha. Um patife é alguém sem vergonha. A mulher pegar um servo e dizer assim: venha para a cama comigo, nas costas do marido, é uma sem vergonha. Por isso que eu batizei o nome dela de Patiféia, porque a Bíblia não diz o nome dela. Então está ali José, Patiféia só de olho nele, vê os músculos, acaba lá varrendo, ajeitando as coisas. Vem cá, meu filho. Pecado, imundície. E a palavra do Senhor vai dizer que ele recusou. Escute, olha a frase de José: o meu Senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada. É Gênesis 39. A não ser a senhora, porque é a mulher dele. Olha o que José disse para Patiféia: ele não me vedou nada a não ser a senhora, que é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? É a consciência. E quando você falha com quem está ao seu lado, você falhou com Deus. Zelo, irmãos. José sai como deu para sair, porque a mulher agarrou o cara. Mas zelo é o santo temor. O quanto santo temor, eu já preguei 10 vezes isso aqui já. E Deus me disse: continue pregando isso. Continue pregando. Você vai falar de temor, 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 porque tem gente precisando ouvir. O santo temor, irmãos, nós precisamos de ter esse santo temor, nos deparando com aquele que é santo,
com Jesus, nos lembrando quem Ele é, nos lembrando da santidade de Deus, do tamanho, do extraordinário, a magnificência de Deus e quem Ele é, da santidade e pureza do nosso Deus. Eu tenho que dizer para mim, eu não posso continuar no pecado. Eu tenho que rejeitar isso. Eu tenho que mudar, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar naquilo. Deixa eu aplicar isso ainda de outro modo. Eu fico feliz quando pessoas vêm ao gabinete querendo mudar de atitude. Pastor, ore por mim. Você já fez isso? Eu estou frequentemente com vontade de dar uns gritos numa pessoa. Uns relatos ali. Quem tem me perseguido, me tratado mal. Aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos chorar junto. Eu oro por você e tu ora por mim, porque eu também estou com vontade de dar uns gritos aí fora. Foi o pastor Rômulo que disse no nosso carnaval, quem estava lá no nosso retiro, né, espiritual, tem umas figuras na vida da gente que Deus permitiu para sempre nos lembrarmos que precisamos mudar, orar mais, amar mais. É o calo. Nem acontece na nossa família. Não acontece. Meus irmãos, precisamos de mais santo temor. Temor a Deus. Temor para nos afastar do erro, do pecado, tratar pecado como pecado. Para nos santificarmos mais diante de Jesus. Precisamos. A segunda coisa, irmãos, o santo amor. Diga para quem está do seu lado, você precisa do santo amor. Ele libertou o possesso. Isto é amar. A obra de Jesus nos homens era para transformar trevas em luz. A obra de Jesus em mim e em você é para transformar quem está dominado pelo mal em um ser livre. O santo amor nos transforma. O santo amor nos levanta. O santo amor de Jesus nos ensina, nos encoraja, nos fortalece. Esse mesmo Paulo que vos falei, ele se sentia fraco em determinado momento da vida. O homem tinha sido instrumento de Deus para curar pessoas. Teve um homem que caiu de uma janela, você lembra disso? Em Atos, caiu da janela, morreu. Paulo foi lá, orou pelo homem. O homem ressuscitou. É uma das grandes obras, talvez a maior obra que Deus usou a vida de Paulo. Instrumento de Deus na pregação. Instrumento de Deus para plantar, implantar igrejas. Instrumento de Deus como escritor bíblico inspirado. Instrumento de Deus das mais variadas formas. O homem viu o céu aberto. Uma visão do paraíso. Olha, poucas pessoas viram isso. Uma visão do paraíso. Moisés foi um que viu. João também viu. Uma visão especial. Isaías viu, Isaías 6, um trono. E eu fico pensando que foi a visão do céu mesmo ali. Não é uma visão embaçada não, é uma visão do trono mesmo. Há controvérsias, mas fico pensando que sim. E Paulo diz, eu vi o paraíso. 2 Coríntios 12. Deus permitiu. Esse homem podia se orgulhar, né? Mas ele se sentia fraco. E ele quem diz isso, não sou eu não. E aí quando ele se sentia fraco, a graça de Deus, o amor de Deus o levantava. 2 Coríntios 12, a partir do 7, ele diz assim,
e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações de Deus, foi-me posto um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Olha só, ele entendia que a fraqueza que vinha nele era algo que Deus permitiu para ele não se orgulhar. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse esse espinho de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, Paulo diz, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E ele conclui dizendo: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, quando sou perseguido, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que eu sou forte. Era o santo amor. Paulo diz: olha, foi a graça, foi o amor de Cristo que me levantou nesse tempo ministerial para fazer e continuar fazendo o que eu faço. O santo amor. Nós precisamos de amar como a Bíblia descreve. Quem acha que ama de verdade? Levante a mão não, viu? Ama sim no amor ágape, o amor de Deus. O amor que a Bíblia descreve em 1 Coríntios 13, versículo 4 em diante. O amor é paciente. Você nunca perde a paciência. O amor que é bondoso só faz o bem. Você nunca fez mal. O amor que não arde em ciúmes, inveja, em possessividade com os outros, ou querer o do outro, sei lá. O amor que não se envaidece, que não se acha melhor do que o outro. Ah, não. Comigo não. Você achando distinto? Comigo. Que não é orgulhoso, vai lá e pode perdoar. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Uma das reclamações que eu mais escuto durante a semana é gente que não perdoa o outro. Eu fico pensando em que planeta a gente está. Planeta Cristo? Peraí. Você entendeu mesmo a oração do Pai Nosso? O pastor Valdir pregou isso aqui quarta-feira. Senhor, perdoa as nossas dívidas. Olha a oração. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Aí você não perdoa. E você ora assim? Você ora o Pai Nosso? Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu tenho perdoado. Então você não vai ter o perdão de Deus. Olha, pastor Valdir disse uma palavra, pegadinha. Eu na hora fiquei pensando, pegadinha, mas é interessante. Uma reflexão. Porque se na oração que Jesus ensina, ele diz isso, olha, nós perdoamos. Por isso, Pai, nos perdoa. Olha a oração que Jesus está nos ensinando. Faça o inverso agora. Se você não perdoa, você não pode orar pedindo perdão a Deus. Quer dizer que você vai para o inferno. É simples assim. O evangelho é tão simples. Ah, pastor, eu consigo perdoar todo mundo, menos fulana. Ela falou mal de mim. Eu perdoo todo mundo, mas assim, não boto no meu, para eu trabalhar no mesmo ministério que ela, não. Eu digo, oi? Deixa Deus falar. Eu sei que a Bíblia continua falando do amor e eu não vou me delongar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Sabe o que acontece, irmãos? Tem muito menino ainda na igreja. É o que está acontecendo.
tem muita garota que já devia estar ensinando o que é amar, tomando a frente para amar, e fica na retaguarda. O santo amor, o quanto a gente precisa do santo amor de Deus. Por fim, irmãos, o santo poder da vida. O santo poder da vida. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Se Jesus agiu com amor, libertando aquele homem, ele pensou no homem, o homem até caído do chão, ele não se machucou. Obra de Deus, obra divina. O santo amor em operação. Agora o santo poder da vida. A libertação. Da libertação da vida daquele homem. Pense. Você pode dizer assim: foi mais um espírito imundo, né? Mas para aquele homem, era o tormento da vida dele. Só quem sabe o que é ser resgatado da lama é quem estava engolindo a lama lá embaixo. Só quem sabe o que é uma libertação das drogas, quem não conseguia passar 1 hora, 2 horas sem a droga. Só quem sabe o que é libertação de coisas terríveis na sua mente é quem teve libertação disso. Ele se admirava. A questão foi assombrosa. Um sábado em comum, um carpinteiro de Nazaré, a fala de admirar em profundidade e relevância, a maneira do ensino e destaque, um homem que fica possesso de um demônio e anuncia algo novo, o santo de Deus, o anunciado que não dá cabimento ao demônio, Jesus os expulsa. O homem é lançado ao chão, gritando, mas não se machuca nada, e fica completamente livre, curado, pleno. E esse espanto do povo amplifica a um nível incomparável. Comentário espalha sobre o poder de Jesus. Isso era só o começo do ministério. Jesus que disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aqui a gente lembra da Páscoa. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus já ensinava isso com a vida. Isso ocorreu com Talita, filha de Jairo. Jairo procura, Marcos capítulo 5. E ele, chefe da sinagoga, se prostra aos pés de Jesus e lhe pede com insistência: minha filha está morrendo, minha filhinha, venha e pôr as mãos sobre ela. E Jesus vai. E aí no meio dessa conversa toda, com muita multidão, ainda uma mulher toca nas vestes de Jesus e é curada. E nesse meio tempo, chegam os homens para dizer: olha, Jairo, não importuna mais o mestre, tua filha morreu. E Jesus diz: a criança não está morta, ela dorme. As pessoas riam. E Jesus pede para todos saírem quando chega lá. Fica apenas alguns discípulos e o pai e a mãe da criança. Tomando a criança pela mão, Jesus diz: Talita cumi. Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, é o que a Bíblia descreve. A menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. E todos ficaram muito admirados, mais uma vez admirados. Jesus fez isso com o filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e a numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, saía o enterro do filho único de uma viúva. E a grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-lo, o Senhor se compadeceu. É um dos poucos momentos da Bíblia que mostra, embora Jesus se compadecia o tempo todo, mas é um dos poucos momentos que a Bíblia expressa e disse: não chorem.
Disse para a viúva: não chore. Sabe, Jesus pode estar dizendo isso hoje para você: não chore. Você acha que tudo morreu? Você acha que tudo está morto? Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. E então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou e Deus visitou o nosso povo. Por fim, irmãos, não menos importante, um amigo de Jesus, Lázaro, morto, manda um recado para ele. João capítulo 11. Teu amigo está muito doente, vai morrer, e ele termina morrendo. Vocês sabem da história. E quando Jesus chega, e Marta e Maria, as irmãs, já estão ali tristes, porque Jesus chegou atrasado na ideia delas. Jesus nunca chega atrasado. Jesus nunca atrasa na sua vida, na minha vida. Jesus tem o tempo certo, mesmo quando tudo parecer sem esperança, quando tudo já é o quarto dia e já fede, como era Lázaro. Jesus diz: onde vocês o puseram? Senhor, venha ver. Jesus então chorou, mais uma vez mostrando se compadecer da situação, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Tirai a pedra. E quando tiram a pedra: graças te dou, porque me ouviste, Senhor. E ele ora em voz alta para que todos vissem: Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados. Imagina uma múmia saindo lá de dentro. Era espantoso esse negócio. E o rosto envolto num lenço. Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Sabe por quê? Jesus não desamarrou não, é porque a gente precisa entender isso. Que eu e você somos a igreja. Somos aqueles que estão para ajudar na obra de Jesus. Jesus ressuscita a pessoa, mas a gente também ajuda o outro desamarrando ele. Tem irmão muito amarrado aí, muita coisa. Está amarrado, envolto no pecado, envolto nas coisas que não deve. E a gente pode ser esse instrumento de desamarrar o irmão, a irmã. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Irmãos, o santo poder da vida é a terceira coisa e última. Nós precisamos desse poder de vida. Ele disse nessa ocasião: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja algo morto, viverá. O que é que está morto na sua vida? Eu não sei se é o seu ministério, eu não sei se é a sua profissão. Você tem clamado a Deus e não tem tido sucesso, achando que já está derrotado. Pode estar fedendo já, quarto dia. Não tem tempo ruim para Deus não. Deus pode fazer o milagre hoje. Pode ser seu casamento. Você diz: não tem mais jeito não, está horrível. E Deus está dizendo para você: tem. Basta você crer, dar passos concretos na fé, fazendo a coisa certa, que Deus é capaz. Deus tem o poder da vida nas suas mãos. É o santo poder da vida. Pode ser os seus relacionamentos, seus amigos que foram embora. Pode ser seus sonhos que morreram. Podem ser até os propósitos de Deus na sua vida que você acha que estão mortos. Porque você já falhou tanto com Deus, que você já está com vergonha de dizer para o mundo, para o universo, que você tem um propósito, que Deus tem um propósito na sua vida. Não, Deus pode fazer tudo novo. Tudo novo na sua vida. Jesus
hoje, disponibiliza para mim e para você o santo poder da vida. E a Páscoa é isso. Eu encerro esse momento e já já a gente vai vir para cá. Aqui hoje com uma coisa muito linda, foi feito um cordeiro, como na Páscoa judaica. Em Êxodo capítulo 12, é esse significado inicial da Páscoa. Quando o povo de Deus já tinha visualizado 9 pragas, onde Deus manifestava o seu poder, a sua força, a sua distinção para um povo e para uma nação como o Egito. Uma nação que não queria nada com Deus. Um faraó, um imperador que não queria nada com Deus. Mas ali, na última prova, que seria a morte dos primogênitos, essa praga seria apenas para o povo egípcio. Aqueles que não queriam nada com Deus. E o anjo do Senhor viria passar e entrar em cada casa, entrar e fazer a morte ser acometida ali para os primogênitos de cada família. Mas aquele que matasse um cordeiro, hoje temos um cordeiro morto aqui, mas o vivo também está. E matavam o cordeiro, porque o sangue, aquela morte, e eles pegariam o sangue e colocariam nos umbrais das portas. Como que disse, a morte já passou aqui. Já foi morto um cordeiro no lugar do primogênito. Você não precisa mais morte. Entrar nessa casa, porque olha o sangue aqui, era o que a porta dizia. E o anjo passava, chegava naquela porta. Quem já viu os desenhos, os filmes, é uma coisa linda. Ele vê, olha na porta, vê o sangue e passa por cima, vai para outra casa. Essa passagem por cima. E a Páscoa tem esse significado inicial de um cordeiro morrer em substituição a uma pessoa que sou eu e você. Mas Jesus, reunido ali com os discípulos, celebrou a última Páscoa como um bom judeu, trazendo então um significado muito mais forte. E lá aqui tem ervas amargas, veja aqui em cima, coisa linda que fizeram. Uvas, haviam até outros elementos, mas o pão e o vinho, esses estavam na ceia, celebrada ali também em Jerusalém, com Jesus e os discípulos. Uma Páscoa preparada ali no cenáculo. E ali, eles reunidos, celebrando uma Páscoa, Jesus ressignifica a Páscoa. Jesus amplia o significado, traz algo muito maior. Ele diz, olha, eu vou morrer por vocês. Lembra de João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está dizendo, esse sangue do Cordeiro não vai ser mais nos umbrais das portas. Eu sou a porta. Agora a vida é comigo. E eu vou morrer em substituição a vocês. Jesus estava explicando isso. Eu estou parafraseando, dando a minha explicação simplória de um momento tão grande que foi ali. Mas cheio de significados. Jesus então traz no símbolo da uva, do extrato da uva, o vinho, o suco para nós. Esse momento que lembra o sangue, essa taça que foi tomada por ele de dor na sua morte, para que nós não precisássemos tomar desse cálice. E o pão que simboliza o corpo de Jesus traspassado ali por uma lança, por pregos, o prendendo em uma cruz, morrendo em nosso lugar, mas muito mais do que isso,
o que ele anunciava, e anunciava a sua ressurreição, quando o povo achou que não havia mais esperança. Caminho de Emaús, homens que achavam que Jesus havia morrido. Ali João descreve, como foi lido já hoje por Mário no início, em João capítulo 20, que ali aquela pedra, onde botaram o corpo de Jesus, num domingo pela manhã, ao terceiro dia, Jesus ressuscita, e o túmulo hoje está vazio, não há mais preenchimento com a morte, porque a vida se instalou, porque Jesus hoje está vivo, vivo e em nosso meio, vivo e aqui conosco, porque ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, irmãos, você pode crer em tudo isso que temos falado e viver o santo temor de Deus, clamar a Deus para ter mais do santo amor dele, e crer no santo poder da vida que o Santo de Deus tem para nos dar todos os dias, e recuperar, regenerar, revitalizar, trazer à vida tudo que nós perdemos, para dar um novo significado à nossa existência. Feche seu olho onde você está. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor tem tanta coisa para se fazer, Senhor, em nossa vida, em nossa história. Talvez alguns aqui, Senhor, precisam do teu toque em determinadas áreas. Deus, em nome de Jesus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Sinto no meu coração, não tenha pressa nessa hora, eu sinto no meu coração algo para fazer aqui. Espírito Santo me incomoda para dizer: olha, se você hoje tem uma área da sua vida, tem algo na sua vida, eu não sei, Deus falou com você, que precisa de vida, precisa de ter a obra de Jesus, o Santo de Deus. Ele está hoje aqui. Se ajoelhe onde você está hoje e vamos orar. Se isso é algo que você precisa fazer nessa hora, não deixe para depois. Amém? Já estou vendo algumas pessoas se ajoelhando. Faça isso nessa hora. Não sei se é o seu casamento, não sei se é a sua vida profissional, não sei se é o seu ministério, eu não sei o que é, mas se ajoelhe agora e diga: Senhor, do mesmo modo que o Senhor agiu em poder, o Senhor pode fazer na minha vida também. E hoje, Deus, nesse dia de Páscoa, onde celebramos a tua ressurreição, o poder da vida, da tua vida, vem com vida na minha vida. Senhor, aqui está teu povo, Deus, tantos ajoelhados. Deus, eu oro para que o Senhor faça algo, Deus, e dê provas que fez. Deus, que possamos nos próximos dias testemunhar que não foi obra humana, mas foi uma obra divina, e com um marco no dia de hoje, nesta Páscoa, que o Senhor trouxe vida, ressuscitou sonhos, casamentos, profissão, propósitos eternos na vida de cada um aqui, Deus. Deus, que em breve saibamos e testemunhemos a tua obra, o que o Senhor fez. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.